Boa noite a todo mundo. Boa noite. Hoje a gente vai falar do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é A Fé Transporta Montanhas. E o do item 1 ao 5, que fala sobre o poder da fé. Só um minutinho para compartilhar com vocês o Evangelho. Fé é algo que a gente precisa muito, né? É como o fluido vital aí, que a nossa amiga explicou muito bem, que nos impulsiona aí, nos direciona no caminho do bem, principalmente. Tem fluido aí, mas é as peças que já não estão muito boas, né? Então... Dá um passe aí, não. Aguarde, paciência. Paciência. É outra coisa que a gente precisa também bastante. Paciência. Vamos lá, amiguinho, ajuda aí. Aí, vamos lá. Então, como eu disse, capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. A gente vai falar sobre o poder da fé, que é do item 1 ao 5. Então, a gente começa com uma parábola, né? Então, quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Mateus capítulo 17, versículo de 14 a 20. Então, nessa parábola aqui, né, vamos falar de duas passagens importantes. A primeira, do demônio, né? O que seria esse demônio, né? O demônio aí, para nós que somos espíritas, já sabemos, é um irmão desencarnado, um homem em estado evolutivo não muito elevado, e que momentaneamente decidiu por obsidiar aquele menino por uma razão ou outra, por algum relacionamento que eles tinham de um passado ou até mesmo da mesma época. Então, demônio, como a gente vê nas histórias, nos filmes, não existe, né? Existe sim todos nós, espíritos, filhos do mesmo Pai, em estados evolutivos diferentes. E a segunda passagem é quando Jesus fala, né? Se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda,
diríeis a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, né? Então, por que Jesus usou o exemplo do grão de mostarda, né? Será que é essa semente que tem algum poder diferente? Não que tenha um poder diferente, mas é uma semente que nos dá um exemplo muito bonito e muito magnífico, né? Porque na época, quando Jesus tratou desse assunto, ele usou a semente de mostarda como exemplo, porque ela era a menor semente conhecida na região, mas também a semente que, uma vez plantada e vencendo todas as dificuldades que a própria natureza impõe para ela, uma vez que ela eclode e se transforma numa árvore, ela se transforma na maior das hortaliças, aonde, como em algumas outras passagens, diz que então vêm os pássaros se repousarem, fazerem seus ninhos e tudo mais. Então, nesse capítulo da fé, a semente de mostarda, o grão de mostarda é um grande exemplo para nos mostrar do que a gente é capaz, né? Sair de uma semente ali, daquele tamanhozinho na palma da mão e se transformar numa árvore frondosa dessa magnitude, né? Então, um exemplo de onde a fé pode nos levar, se a gente for fazer uma comparação direta com a semente de mostarda. Aí algumas pessoas criticam, a Bíblia está errada porque a semente de mostarda não é a menor que existe. Alguns chegaram a falar, a semente do morango é muito menor. Mas, mais uma vez, né? Tudo é um contexto, é uma forma de nos dar ideias de comparação. E para aqueles que alegam da semente do morango, né? O morango é uma fruta que já é derivada do cruzamento do enxertos de outras sementes, né? E o morango foi criado por volta de 1750. Então não faria sentido Jesus falar de morango naquela época, sendo que morango nem existia, né? Então vamos adiante. No sentido próprio e certo, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais, que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral, se devem entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Então aqui ele nos dá o exemplo da fé como confiança nas suas próprias forças, né? E isso a gente vê, né? Se não em nós mesmos, num amigo, num conhecido, aquelas pessoas que têm aquele determinismo e que confiam, que são capazes de realizar as coisas e que se empenham, traçam metas e vão, e a gente vê os resultados acontecerem, né? Então, qualquer um poderia fazer aquilo? Sim, qualquer um. Mas quando a pessoa acredita que ela pode fazer, fica muito mais fácil, né? Porque é essa força interior, né? Como o fluido vital que está ali impulsionando aquela ferramenta, aquela mente que todos nós temos a realizar aí prodígios, a realizar coisas que a gente imagina e faz projetos de uma forma muito mais fácil do que aqueles que não acreditam que poderiam fazer aquilo, né? Então a fé, ela se demonstra em nossas vidas de várias formas, né? Nesse primeiro exemplo aqui, como a confiança nas próprias coisas. Depois ele fala também da fé robusta, da perseverança. A energia e os recursos se vençam os obstáculos. Então, além de ter fé, traçar metas, a pessoa também está apta a se debater e a transpor os obstáculos que venham, de repente, surgir nessa caminhada, né? Nesse projeto que ele traçou. Porque se a gente simplesmente traçasse um projeto para chegar em determinado local e nada de nenhuma dificuldade, nenhum obstáculo acontecesse nas nossas vidas, ficaria muito fácil. Todo mundo estaria aí sempre traçando o projeto, na certeza de chegar lá. Então, além de traçar o projeto, que é preciso, porque se você não traça o projeto, você não vai se pôr a trabalhar em prol de nada. Além de traçar o projeto, é preciso ter essa fé robusta e a perseverança de vencer os obstáculos que vão
surgir. A gente tem que estar preparado para isso também e enxergar esses obstáculos como uma forma até de aprendizado e de evolução, porque às vezes é naquele detalhe, naquele obstáculo que surgiu, o que você vai precisar descobrir para transpor aquele obstáculo, para te agregar um conhecimento muito grande que você nem imaginava que iria aprender de alguma outra maneira, né? Mas ele fala também da fé vacilante, que da fé vacilante resulta a incerteza e a hesitação de que se aproveita os adversários que se tem a combater. Então é aquela pessoa que até traça o projeto, mas a fé dele não é robusta. É vacilante. Eu planejei fazer isso e aquilo, mas será que vai dar? Será que eu consigo? Você está vacilando na sua fé. Então você mesmo está criando obstáculos para você. Fora os obstáculos naturais que já iriam aparecer no decorrer desse trajeto, desse projeto, você está se impondo também obstáculos, fazendo a sua fé ser vacilante, não crendo em você mesmo, né? E aí faz com que diz aqui, né? A hesitação de que se aproveita os adversários que se tem a combater. Adversários aqui poderiam enumerar as várias formas de adversários, não só os obstáculos, mas também os adversários, seres, né, humanos, filhos de Deus, né, tanto encarnados como desencarnados, né, porque no que diz respeito à sintonia, a gente sintoniza com as pessoas que estão no mesmo padrão vibratório que a gente. Se a gente não está no padrão vibratório de harmonia, de confiança, de perseverança, a gente vai estar então no padrão vibratório de pessimismo. Quem vai se aproximar da gente? Pessoas que estão nesse mesmo padrão vibratório. Independente de você ter algum vínculo ou não com essa pessoa dessa mesma vida ou de vidas passadas, alguns irmãos vão se aproximar de você simplesmente pela faixa vibratória ser a mesma. E isso aí vai fazer com que se tornem obstáculos a mais que poderiam ser evitados pelo simples fato da gente tentar fazer a nossa manutenção vibratória, né? O orar e vigiar, tentar estar sempre em conexão com os irmãos que já estão no estado melhor, mais elevado, tendo Jesus sempre como a nossa meta, né? Noutra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num como no outro caso, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas. Esse num como no outro caso, né, na minha interpretação, ele está se referindo ao primeiro caso, que era o da confiança nas suas próprias forças, e esse segundo caso, que é a confiança que se tem na realização de uma coisa. Então a gente precisa confiar na nossa força, mas precisa também confiar que algo que não é nós possa ser realizado. Tem que ter essa junção de confianças, né? Então, e as pessoas que têm essa confiança que algo pode ser realizado, a gente conhece, se não formos nós mesmos, que com fé em Deus, algumas pessoas aqui com certeza têm essa confiança das coisas que se podem ser realizadas, essa pessoa ela vê lá na frente onde ela vai chegar. Ela não pode categorizar, eu vou chegar lá desse jeito daquele, mas ela vê lá na frente onde ela vai chegar, porque é um processo natural, é normal. Se você sabe que o caminho de ir daqui para Losânia, pegar a rodovia ali, não tem como você não chegar lá se você pegar o caminho certo. Então você consegue antever aonde você vai chegar. E coisas que outras pessoas que têm a fé vacilante e preguiçosa não se põem a querer antever onde elas podem chegar. Elas se põem a questionar os outros que têm essa fé. Quando você comenta que almeja fazer isso ou aquilo e já dá detalhes do que vai acontecer, a pessoa pensa, como pode ele já imaginar tudo isso na cabeça dele, como se ele fosse algum adivinho, algum Deus? A pessoa é preguiçosa, ela não se põe a raciocinar da mesma forma, então ela não vai compreender o que está se passando dentro da sua cabeça, que tem essa fé que as coisas podem se realizar. Então essa é a diferença entre quem tem a fé robusta e a fé vacilante. Então é preciso a gente ter essa junção das duas coisas, né? A fé nas nossas forças e a fé na realização das coisas e colocar tudo isso em direção
do bem, é claro. A gente não está nem citando aqui os meios de chegar, porque está implícito aqui nessa nossa conversa que a gente está falando de meios lícitos, né? Sem lesar ninguém, sem prejudicar ninguém, para atingir meta alguma, né? A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque, tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza. Quando a estimula o interesse, torna-se furibunda e julga suprir com a violência a força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Então, esse evangelho maravilhoso que veio até nós para nos auxiliar, né, nesse estudo, nesse aprendizado, a gente vê que ele está até numa sequência lógica. Você vê que as coisas que vêm na sequência é uma complementação da anterior. A gente precisa ter a fé nas nossas forças, precisa ter fé na realização das coisas e precisa também ter essa fé que é calma, que está aliada à paciência. Então, faculta a paciência que sabe esperar. Então, a gente traça a meta, os objetivos, até tenta imaginar quanto tempo isso vai tomar, baseado na lucidez e no bom senso, para a gente estar preparado também para ter um retardo, ou como às vezes acontece, atingir essa meta até antes do que a gente previu. Então, precisa ter essa calma, essa paciência. E essa paciência, ela tem o seu ponto, essa paciência, essa calma tem seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas. Então, o importante aqui também, o estudo, a instrução. Não basta só falar, eu quero isso, eu quero aquilo. Ah, eu quero fazer um carrinho de motor. Se você não tem os mínimos conhecimentos para mexer com motor, eletricidade, unir peças, você não vai fazer. Precisa de instrução. Então precisa se dedicar, se instruir, buscar a inteligência e o aprendizado, né? No Evangelho tem uma passagem que diz: amais uns aos outros, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. É obrigado a instrução. Como a gente vai se tornar um espírito evoluído um dia como Jesus, sem aprender? A gente precisa aprender, precisa evoluir na nossa instrução intelectual, tanto quanto, nesse momento, principalmente, a moral. Então essa calma está apoiada na inteligência, na compreensão das coisas, que tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Então, com todo esse seu conhecimento, a sua paciência, pondo as ferramentas corretas no lugar correto, a gente sabe que vai atingir lá. E se tiver uma fé verdadeira mesmo, se por acaso algum motivo não atingir, a gente vai saber que teve uma razão para não atingir aquilo e que é sempre para o nosso bem. Porque o Pai não prejudica ninguém, Ele não faz ninguém que seja uma pessoa dedicada e honesta e que queira o bem de si e do próximo, falhar por falhar ao seu bel prazer, simplesmente para se divertir com a gente. Há sempre uma razão de ser, e a gente precisa também ter essa humildade para reconhecer isso. A fé vacilante sente sua própria fraqueza. Quando a estimula o interesse, quando o interesse estimula essa fé vacilante, ela se torna furibunda. Furibunda é o quê? Irada, exaltadamente colérica, enfurecida, e julga suprir com a violência a força que lhe falece. Então, quantas vezes a gente não vê, quando a gente fala, está na discussão, quem o primeiro a alterar a voz perdeu a razão. É nesse sentido, porque a pessoa não tem a fé nele mesmo, ele não tem os conhecimentos necessários para levar tal coisa adiante, e quando principalmente, né, infelizmente a gente vê muito isso nas empresas, quando outra pessoa, que nem às vezes nem quer se aparecer, mas faz as colocações dele, as colocações dessa pessoa são pertinentes, fazem sentido, essa outra pessoa que não tem o mesmo conhecimento se encolera. Ele não admite que outra pessoa saiba mais que ele. E aí ele apela para violência, porque com a argumentação ele não vai ganhar. Ele não tem essa base para argumentar de bons modos, com paciência, com calma. Então ele apela para a violência. Então é essa fé que se torna tão furibunda, porque ele pensa que com a violência ele vai suprir a força no sentido da fé, que lhe falta.
Então é no caso quando é a pessoa que tem de repente o poder de mando, por mais que o subordinado fale as coisas totalmente corretas, o melhor, ele pelo orgulho, não, vai ser assim porque eu quero assim, ponto final. Ele apela, entendeu? Então a violência, a ira toma conta, né? A razão não está prevalecendo. Então a calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. Jesus nos demonstrou isso? Alguma vez Jesus se encolorizou, perdeu a linha com quem quer que fosse? Não, né? Sempre com calma e a confiança que ele já atingiu, né? Ao contrário, que a violência denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Então a pessoa, quando ela não tem a confiança em si mesmo, ela apela, ela perde a linha, né? Falta de humildade também, né? De saber que estamos em momentos diferentes e que é normal que pessoas saibam menos que a gente, como pessoas saibam mais que a gente. Então a gente precisa ter isso em mente também. Cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm e auxílio. É isso mesmo? É. A presunção é menos fé do que orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhe são infringidos. Então, né, como já viemos falando, não confundir a fé com presunção, né, com orgulho, com a vaidade. A verdadeira fé, ela está em comunhão com a humildade. Quem realmente tem fé, deposita mais fé em Deus do que em si mesmo. Porque a pessoa que diz que tem fé e que diz eu confio em mim, eu sou capaz de tudo, não é a fé que está ali, é o orgulho, é a vaidade, né? É a autoconfiança, né? Então, e por que tem fé depositar a sua fé em Deus? Porque sabe que a gente é um mero instrumento da vontade de Deus, não vontade ao capricho, né? Mas Deus nos criou para chegar um dia à perfeição e há um caminho para isso, né? Então, há metas pelas quais temos que passar de aprendizado, de resgate, de auxílio ao próximo, e a gente não tem o conhecimento claro de tudo pelo que a gente vai passar de hoje para amanhã, de amanhã para depois de amanhã. A gente tem uma visão da meta chegar, nesse caso aqui o nosso momentaneamente é de se melhorar um pouquinho com relação ao que éramos no passado e o que ainda somos hoje, né? A gente não quer sair dessa encarnação já perfeito, mas a gente tem que ter pelo menos o objetivo, tentar traçar essa meta de sair um pouquinho melhor do que quando aqui chegamos. E isso é com humildade. Quem tem, algumas pessoas até têm acesso, mas a maioria não. Quem se lembra exatamente de tudo o que fez na vida passada? Se a gente já era mais ou menos ligado à religião ou não? Se a gente esteve prejudicando as pessoas ou não? Se fomos prejudicados ou não? Então, por mais que a gente tenha uma vida momentaneamente tudo correndo bem ou não tão bem, mas estamos aqui vivos, com saúde, de repente uma doença pega a gente, do nada, nem esperava. Por que será, né? Às vezes já está planejado lá e a gente não tem acesso às informações. Então, a gente tem que continuar tendo a fé em Deus. Traçamos, às vezes, meta de chegar até o local e algum empecilho nos impede de seguir adiante com esse projeto. Vamos nos revoltar? Não, continuar tendo fé em Deus, porque Deus está acima de todas as coisas e Ele sabe o que é melhor para nós. E a gente tem sim, que está sempre traçando projetos, mas a gente não tem a certeza de que vai realmente atingir todos eles. Precisamos ter essa fé, essa confiança, mas não podemos categorizar. Então, como vi na palestra do Divaldo, ele falou, então, se a gente traça projeto, mas não tem a certeza de que vai chegar lá, para que traçar projeto? Temos que estar sempre traçando projeto, porque se a gente não traça projeto, a gente não tem razão nenhuma para continuar na nossa vida, na nossa caminhada. Se a gente não traça projeto nenhum, a gente vai ficar estagnado. E estagnado a gente está auxiliando a quem? Nem a nós mesmos, nem muito menos quem está ao nosso redor, né? E um dos objetivos da nossa evolução, né, a prática da caridade, o auxílio ao próximo, amar o próximo como a nós mesmos. Então, para amar o próximo como a nós mesmos, eu tenho que me amar muito bem para que eu consiga amar o próximo muito bem também. Eu não consigo só me amar muito bem e amar o próximo mais ou menos, nem muito menos amar o próximo muito bem se eu não consigo me amar. Porque a gente oferece aquilo que a gente tem dentro de nós. Então a gente tem que ter isso
na nossa mente. Então, quando a gente tem essa fé mais em Deus do que em nós mesmos, porque a gente nos vemos como simples instrumento da vontade divina e que nada podemos sem Deus, o que acontece? Por essa razão é que os bons espíritos vêm em nosso auxílio. Porque a gente está no caminho certo aqui de praticar a fé e estamos com humildade, sabendo que a gente não pode nada sem Deus, sabendo que por mais que eu tenha inteligência, ou que eu tenha poder financeiro, intelectual, se está traçado por Deus que amanhã tudo isso vai acabar para mim, amanhã tudo isso vai acabar. Então a gente tem que ter essa humildade de ter a fé mais em Deus. E quando a gente busca ter essa humildade, pelo menos tenta ter essa humildade, quem vem em nosso auxílio? Os espíritos iluminados, que querem sim o nosso progresso, porque sabem que a gente progredindo, o nosso mundo progride junto com a gente, né? Então é uma consequência, né? Se estamos fazendo coisas más, os resultados serão maus. Se a gente está buscando fazer coisas boas, o bem, o resultado, o fruto lá na frente tem que ser o bem. E os espíritos iluminados querem o auxílio do quê? Querem que aconteça o quê? O bem. Então se a gente está buscando fazer o bem, é eles que estarão no nosso auxílio, é eles que estarão nos inspirando a atingir essas metas da mesma forma que aqueles irmãos que têm a fé vacilante ou que têm as suas crenças distorcidas, eles não vão estar acompanhados pelos espíritos de Deus, mas infelizmente por aqueles irmãos que também ainda não estão muito evoluindo, e é por essa razão que a gente ainda vê tantas coisas não muito agradáveis ocorrendo no nosso planeta, né? A presunção é menos fé do que o orgulho. O orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhe são infringidos, né? Então quem tem presunção na verdade é uma pessoa orgulhosa, ela não está tendo fé, mas sim orgulho. E aqui o ser castigado, como diz aqui, cedo ou tarde, pela decepção e dos malogros que são infringidos. É simplesmente a justiça de Deus se fazendo. Da mesma forma que se a gente está no caminho do bem, fazendo as coisas corretas, os frutos são bons. Se a gente está fazendo coisas não corretas, os frutos que a gente vai colher não serão bons, né? Se conhece as árvores pelo fruto, né? Não é isso? Então a gente tem que estar procurando fazer as coisas boas para que a gente realmente tenha certeza de que vamos colher coisas boas lá na frente. Quando a gente faz coisa boa, a gente almeja colher coisa boa lá na frente, mas às vezes no meio do caminho a gente pode estar colhendo coisas não muito boas devido aos resgates que precisamos fazer de vidas passadas. Então a gente não tem a certeza que a primeira colheita vai ser boa, mas quando a gente faz coisas ruins, a gente tem a certeza que a colheita vai ser ruim. Então, por que escolher fazer a semeadura ruim? Vamos fazer a semeadura boa e torcer para que a gente não tenha tantas dívidas assim, para que logo a gente possa estar colhendo frutos bons ao invés de ruins, né? Então, o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que há um grande poder fluídico normal, junta a ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida ao bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal o motivo, porque Jesus disse aos seus apóstolos, se não o curastes, foi porque não tinhais fé. Os apóstolos já tinham fé, né? Mais do que a gente, pelo menos, né? Eles já estavam aqui num estado evolutivo, muito melhor do que o nosso, e muito, muito melhor ainda do que o povo daquela época. Então, nessa passagem exatamente aqui, o que aconteceu? Eles vacilaram, né? Eles duvidaram talvez de si mesmo que poderiam curar aquele menino, e por isso o menino não foi curado. Por um vacilo, mas fé eles já tinham, porque senão não teriam realizado tantas outras curas e prodígios que a gente sabe que os apóstolos realizaram durante a caminhada deles, né? Eles não só escreveram sobre as passagens de Jesus, mas eles próprios realizaram muitos prodígios e muitas curas, porque graças a Deus já tinham um nível de fé que lhes permitiam fazer isso, né? Então, praticamente todos nós estamos aptos a realizar doação magnética. E essa doação por si só pode ajudar a atenuar uma dor localizada,
um mal-estar ou até mesmo ajudar num processo de cura. Tudo isso respeitando as leis naturais, as leis de Deus, né? Daqui a pouco a gente vai ter o passe magnético ali. As pessoas que são mais sensíveis, elas conseguem sentir ali um pouco da energia que estão recebendo e conseguem até dizer, ó, estou mais leve do que quando eu cheguei. Nem todos têm essa sensibilidade, mas se tivermos a fé que estamos recebendo essa energia boa, independente da gente sentir ou não, ela está surtindo efeito sobre nós. Mas se quem estiver dando passe aí, é claro, né, julgando, já tiver uma fé muito mais avançada, né, como no caso dos apóstolos, ou até o nosso Mestre Jesus, curas são realizadas, né? Quantos irmãos a gente não sabe que realizam curas aí mundo afora, com imposição de mãos, né, ou cirurgias espirituais. Não é só um ato ali, né? É uma fé que está ali junta, né? Porque, no entanto, quando a gente ajunta a essa doação magnética, a fé robusta, sincera, verdadeira, humilde, tudo mais que a gente viu no estudo de hoje, né? Essa fé trabalha como uma enzima. No nosso processo digestivo, a enzima trabalha para auxiliar na digestão dos alimentos. Se não existissem as enzimas, os alimentos que a gente come e que são digeridos aí em 2, 3 horas, alimentos um pouquinho mais pesados, passariam dias ou até semanas dentro do nosso organismo. Porque o processo natural de quebra das moléculas e tudo que há nos alimentos para que houvesse a digestão, seguindo o processo normal, demora muito. Então existem as enzimas que são os aceleradores desse processo e faz com que coisas que demorariam semanas aconteçam em horas. Então é por isso que a gente pode comer de manhã, pode comer na hora do almoço, pode comer de noite. Claro, né, quando a gente exagera, às vezes não aguenta comer de manhã e no meio-dia porque está cheio. Mas quando a gente faz uma alimentação normal, o nosso organismo está ali preparado para 3, 4 refeições no dia, graças às enzimas. Senão a gente passaria um dia ou mais só com café da manhã, sem aguentar mais nada, porque o alimento estaria ainda sendo digerido no nosso estômago. Então essa fé, quando direcionada para o bem, a exemplo das enzimas, amplifica o poder da ação magnética normal. Todos nós temos, praticamente todos nós, como foi dito aqui, temos a oportunidade de dar passes magnéticos, de doar magnetismo, né? De fazer essa doação magnética. Mas quando a gente ainda tem a fé, essa doação magnética ela é então ampliada, né? Ela se torna muito mais potente. Então, essa fé, quando direcionada para o bem, a exemplo das enzimas, amplifica o poder da ação magnética normal e, como resultante, temos os processos de cura, reorganização e reestruturação do nosso organismo muito mais rápidos. Porém, as pessoas que não acreditam e que não enxergam tudo isso como coisas naturais, para ela tudo isso não passa de, quando ainda acreditam, milagres, coisas que não conseguimos explicar de forma lógica, né? Não é só falta de fé aí, mas aí também está aí o quê? A presunção, o orgulho, né? Não se põe aí buscar, né? Os estudos já estão aí para nos auxiliar a entender que tudo isso existe, que tudo isso está ao nosso redor. Então a gente tem que buscar o entendimento, né? Até para falar que algo não é certo ou que você não acredita em tal coisa, você tem que estudar aquela coisa para poder falar com base. Eu não acredito nisso por causa disso, disso. E não assim, eu não acredito porque eu não acredito. Né? Não tem fundamento esse tipo de alegação, né? Então, voltando aqui no caso citado na parábola, né? A expulsão do demônio, né? Ou melhor, o irmão, né? Que momentaneamente estava obsidiando o menino, se deu também devido à elevação moral de Jesus, né? Então Jesus tinha uma elevação tão maravilhosa já ao nível de perfeição, que ele não precisou ameaçar o demônio, como está escrito na parábola, né? Só dele olhar para aquele espírito, sem nem ter que olhar com os olhos da carne, né? Que mesmo se ele tivesse de costa, o irmão viria a ele, se é que conseguiria enxergar ele com tanta luz que Jesus tinha. Então, simplesmente a sua imposição moral, no sentido do respeito, né? É a imposição moral da conquista moral, aquela que faz as pessoas te olhar e te admirar, né? Não a imposição do poder através do medo, através da subjugação, mas a imposição moral de Jesus é aquela que a gente almeja, que a gente olha e fala, Deus me abençoa para um dia chegar aí também, né? Então essa imposição moral
fez com que aquele irmão saísse do menino e que ele ficasse então curado, né? E isso me faz pensar que para atingirmos então essa fé, com todos os pontos positivos que a gente viu aqui hoje, se faz necessário também o nosso constante empenho na realização da nossa reforma íntima. Porque a fé está diretamente relacionada à nossa evolução moral. A fé é uma conquista resultante dos nossos esforços, do nosso aperfeiçoamento moral, da prática da caridade, do se importar com o próximo e sempre direcionada para Deus. Não existe fé na direção contrária, ela é sempre na direção do Criador. No sentido contrário, o máximo que a gente pode ter é crença. E crença e fé não são a mesma coisa. Fé é conquistada, fé não se passa de uma pessoa para outra com um DNA. Fé não se passa de uma pessoa para outra simplesmente de falar para ela. A fé é uma conquista baseada nas nossas realizações, em tudo que a gente já realizou de vidas passadas e nessa vida. Então, a fé não vem da noite para o dia. A gente começa com a crença. E a fé é uma resultante das nossas ações. Por quê, né? Então, no sentido contrário, seria então a crença. E como diz assim, né? Crer, até os demônios creem em Deus e tremem. Assim disse Tiago, né? Somente crer, então, não é o suficiente. O apóstolo Paulo costumava dizer que a fé salva. Tiago vem e nos diz que a fé sem obras é uma fé morta em si mesma. Paulo estava enganado? Tiago estava mais certo? Não, Paulo não estava enganado. Paulo estava totalmente certo quando ele disse que a fé salva. Mas ele estava falando da fé de verdade. Uma fé como Jesus já tinha. Não estava em momento algum implícita a possibilidade de haver uma fé vacilante ali no meio. Porque a fé de que Paulo falava era a mesma fé de Tiago. Dentro da fé de Paulo já estava implícito as obras, a prática de caridade e de amor ao próximo. Mas Paulo agiu como o Espiritismo veio mais tarde agir também. Naquela época, Paulo já agiu como o Espiritismo, dando um pouco mais de explicação a algo que estava ali obscuro e dando margem para tantas má interpretações. Porque quantos irmãos não falam, né? Basta ter fé que você será salvo. Quantas religiões não dizem isso, né? Que basta ter fé que você será salvo. E a pessoa, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Jesus, e tenho fé naquilo. E as obras? O que essa pessoa anda fazendo de bom, de caridade para com ela mesma ou para com o próximo? Então, o que ela tem, quando ela fala que tem fé em Deus, mas não faz nada, infelizmente, momentaneamente, é só a crença. Ela crê em Deus, assim como os demônios, os irmãos ainda não evoluídos, também creem e temem. Então, a gente precisa ter uma fé com obras, ou melhor, uma crença com obras, porque a gente começa tendo crença, então vamos fazer essa crença trabalhar, para que um dia ela realmente se transforme em fé. Então, Allan Kardec disse, né? Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. A necessidade aí do estudo. Como é que você encara de frente a razão se você não tem conhecimento para tal? Como é que você vai discutir com alguém, com algum cientista de qualquer campo de pesquisa, quântico ou da medicina, se você não tem base para tal? Então essa fé que o Espiritismo vem nos trazer, esses ensinamentos, tem que ser dessa forma, tem que estar baseado numa fé inabalável, essa que encara a razão, não com presunção, mas que encara de frente, querendo ouvir da ciência a contradição e a prova de tal, porque está nos estudos, né? Se um dia a ciência provar qualquer coisa diferente do que aquilo que está no Evangelho, fiquemos com a ciência, porque a nossa fé, a nossa religião, o Espiritismo, ele não pode estar divergente da razão da ciência, ele tem que estar em acordo com o desenvolvimento intelectual e tecnológico. Então a nossa religião é uma religião aberta, em constante desenvolvimento, em constante evolução, porque se a gente está aqui, a gente ainda não sabe de tudo, muitas revelações ainda estão para vir. E aí quando o irmão, mesmo que ele seja materialista, descubra algo novo, a gente vai negar? Claro que não, vamos analisar,
vamos a fundo. E se for verdade aquilo que ele está nos trazendo, adotemos como mais uma verdade para a nossa evolução e para a nossa religião. Então, para finalizar, ser fiel é ter fidelidade, lealdade e obediência a Deus. É seguir os seus mandamentos, as suas leis, os seus desígnios. E tudo isso, os mandamentos, as leis, os desígnios de Deus, se encontram gravados na nossa consciência. Porém, uma vez que por capacidade própria ainda não somos evoluídos o suficiente para acessar e usufruir de forma correta de todas essas informações que já estão gravadas na nossa consciência, cabe a nós o quê? Sermos um pouquinho humildes, reconhecendo essa nossa incapacidade momentânea e buscarmos, com auxílio da razão, que já possuímos, graças a Deus somos seres racionais, devemos buscar então o quê? Se a gente sozinho ainda não consegue usufruir da melhor forma possível, em toda a plenitude, de toda essa fé, de toda essa lei divina que já está aqui dentro da nossa consciência. Como é que a gente tem que fazer? Onde é que a gente tem que buscar? Com humildade, se eu ainda não consigo sozinho, devemos buscar então uma referência, alguém que nos sirva de modelo e de guia. E quem seria essa referência, esse modelo e guia que conhecemos atualmente? Para mim, pelo menos, é Jesus, o Cristo, nosso Mestre, Senhor e tudo mais. É o nosso modelo e guia. Então, Jesus não se sente melhor do que nós. Ele simplesmente é, porque lá já chegou. É simplesmente uma consequência dos seus atos. A gente, que ainda não é como ele, cabe a humildade para tentar segui-lo. Então, desculpa, passei um pouquinho aí do horário, mas só para finalizar, tem uma passagem, um trecho aqui desse livro de Joana de Ângeles, Luz nas Trevas, que ela fala aqui: o ser humano é a soma das suas experiências evolutivas, construtor do próprio futuro e colhedor do seu passado. Então a gente é a soma de tudo aquilo que a gente já fez, de tudo aquilo que a gente já evoluiu. Construtores do nosso futuro, o que a gente quer construir daqui para frente, isso depende das nossas ações, e colhedores do nosso passado. Então vamos colher aquilo que a gente já vem plantando. Muito obrigado e desculpa por ter passado um pouco. Posso fazer? Obrigado, Mestre Jesus, por mais essa oportunidade do ensino, de aqui estarmos reunidos em Teu nome. Obrigado por Teu amparo da espiritualidade, desses espíritos amigos que nos inspiram e nos auxiliam e nos incentivam constantemente a seguirmos o caminho do bem, nos incentivam constantemente a queremos nos melhorar e que nos trazem também o consolo nos momentos difíceis de nossas vidas, quando achamos que tudo está perdido ou que não temos mais forças para caminhar e seguir. Vem o Senhor com seus bálsamos e nos reenergiza, mostrando para nós que a gente pode sim, mas que é necessário também que a gente queira. Jesus sempre perguntava: você quer que eu te cure? Você crê que eu te cure? E de acordo com a resposta, a cura se fazia ou não. Então cabe a nós também querer buscar essa melhora, querer evoluirmos. E uma vez que a gente queira e se coloque nesse caminho, o Pai e os seus espíritos iluminados estarão ao nosso redor, nos apoiando, nos inspirando sempre. Que a luz do Mestre Jesus continue conosco e nos acompanhe em paz até os nossos lares. Que assim seja.